tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro capítulo do podcast Roscovo. Nesse primeiro capítulo, nós vamos comentar sobre um livro, o Cartas do Jovem Terapeuta, né? Vamos comentar o capítulo Curar ou Não Curar, né? Falar um pouquinho sobre ele e as nossas impressões sobre. E quando eu falo nós, claro que eu não vou falar sobre isso sozinho. Tem aqui a ilustre presença de uma pessoa maravilhosa, Rebeca Pantaleão. E aí, Rebeca, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? Foi o que você achou Obrigada do livro? pelo convite de poder me juntar a você nesse podcast, né, e falar sobre esse capítulo tão massa do livro Cartas a um Jovem Terapeuta. O capítulo 6 do livro, Curar ou Não Curar, logo no início ele vem nos mostrando sobre o quão é errada muitas vezes ter essa pressa de curar, né? Ele explica sobre os pacientes que procuram um tratamento para um problema específico e que caso, né, o terapeuta que esteja fazendo esse acompanhamento ele estiver com pressa, né, ele ter essa pressa de solucionar aquilo, ele vai ditar, né, abre aspas, remédio para a cura, fecha aspas, né, ele vai ajudar ali aquele dilema. Mas não é bem assim, já que como no capítulo cita, né, o sofrimento psíquico é como uma massinha de modelar. Né? Ele vem dizendo exatamente isso no capítulo. Você amassa e empurra com força, ela não vai sumir. Ela só vai mudar de lugar. E assim é como funcionam os problemas psíquicos das pessoas, né? Quando elas são tratadas de forma rápida, não vai ser solucionado, né? Mas vai dar espaço para outro problema, ou seja, aquele problema ele vai apenas mudar de lugar, ele não vai ser solucionado, né? Outro ponto que o capítulo traz também sobre a ideia de cura na psicanálise e também na psicoterapia é de que essa palavra ela traz a ideia de que o paciente vai ser curado, né? Que, ou seja, ele vai voltar ao seu estado anterior. Mas o autor do livro, no capítulo, ele deixa bem claro, bem explícito, que não é como um procedimento, por exemplo, um procedimento cirúrgico de extrair um cisto, né? E tudo volta ao normal. O processo ele é uma experiência transformadora, né? Algo que transforma. O paciente ele pode sair da situação, ele pode sair desse sofrimento, dessa fase sem uma queixa, né? Sem a queixa ali do sofrimento que antes existia. Mas para isso existe um processo de mudança, né? E nesse processo ele já não volta a ser da forma que ele era antes, né? Ele é um indivíduo diferente a partir das mudanças necessárias que foram feitas durante o processo. No capítulo ele também vem falando sobre no fim dos anos 60, né, que foi uma época triunfante da contracultura americana, em que a crítica e a revolta elas eram um sinal que eles aceitavam de saúde mental. Ou seja, o indivíduo que fazia dessa forma, né, que tinha a crítica e a revolta, era uma cidade que era um sinal de que estava tudo ok, que ele estava bem na saúde mental, né, no quesito de saúde mental. Naqueles anos, né, na época, nasceu um movimento antipsiquiátrico, né, que era o projeto que esvaziava os asilos, onde apodreciam legiões de pacientes, né, de que se esperava apenas que se tornassem crônicos e permanecessem presos para não atrapalhar a vida dos outros, ou seja, eram os pacientes, né, que permaneciam ali somente para serem excluídos, né, de uma parte da sociedade. Era também a ideia de que os loucos, né, entre aspas, uma vez que liberados, eles poderiam se tornar uma força revolucionária que transformaria a vida de todos, né? Eles contavam com isso. Ou seja, ao se tornarem revolucionários, eles de uma certa forma estariam curados, né? Na psicologia, na psicoterapia francesa era isso, né? O engajamento político seria a terapia final ali desses pacientes.
Sim, sim. E é incrível quando você fala sobre curar, isso eu falo sobre a ideia do remédio, fala a ideia sobre procedimento cirúrgico, porque é exatamente isso que a ideia de curar traz, né? Suprimir um sintoma, de tirar um sintoma, de enfrentar o sintoma, né? Coisa que, bom, até agora sabemos que a psicologia não enfrenta o sintoma, enfrenta a causa dele, né? O que causou aquele sintoma é por ali onde o psicólogo vai procurar entender, né? E, né, vai procurar ali trabalhar a parte da causa e não tanto o sintoma. Os sintomas é apenas uma resposta que o corpo deu. Aquilo é apenas uma resposta que teve, né? Mas a causa mesmo é o que é o verdadeiro problema em si, e não o sintoma. E sobre essa ideia, né, de causa e sintoma que eu comentei, tem como a gente relacionar com um caso que foi apontado no livro, né? Foi um dos casos, né, que ele apontou, que era de pessoas que chegavam no consultório já, tipo, com um problema já predefinido, que era o quê? Volta ou não pro Brasil? E aí? E trazia essa bombazinha pro psicanalista, né, pro psicólogo, para ele responder, né? E queria que respondesse rápido, né? Porque não tinha paciência para passar pelo processo terápico e queria uma resposta rápida, assim, vai ou não, né? Quando o psicanalista tentava, né, desenvolver mais, progredir no processo terápico, a pessoa era muito impaciente, né? Não queria falar muito sobre o passado, sobre outras coisas, não, queria falar sobre vou ou não vou. E ficava nisso, né? Que dá para relacionar com a ideia de causa e sintoma no primeiro quesito, de que quando a gente procura alguma ajuda, a gente vai por causa de algum sintoma, né? Entre aspas, o sintoma deles apontado lá era a dúvida, né? Era a dúvida de era a angústia de se vai ou não vai, se vai, se arrepende, se fica, se arrepende de não ter ido. E aí, como é que ficava, né? E procurava o psicanalista, procurava um apoio ali psicoterápico e era muito vagaroso, era muito demorado. E isso deixava as pessoas impacientes, ele até comenta que as pessoas até não continuavam mais o tratamento, né? Não continuavam mais indo, porque achavam muito demorado. E é incrível, né? E é incrível também que ele aponta as duas ideias de dois países diferentes, né? Como os Estados Unidos e França, como você falou, que eram ideias totalmente diferentes. Porque a ideia que os Estados Unidos tinham, os canalistas nos Estados Unidos, era ainda um pouco mais vagarosa, um tratamento mais demorado. E já na França era algo mais rebelde, né? Algo mais rápido. Mas enfim, por agora é isso. Estamos dando estouradinha um pouquinho no tempo. Queria agradecer imensamente aí a Rebeca aí por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui, ter participado. Nossa, muitíssimo obrigado. Foi incrível demais. E, Rebeca, tem alguma coisa que você queria dizer pro pessoal antes da gente se despedir? E é isso, né? Essa foi assim minha contribuição que eu pude dar para que as pessoas possam entender de uma forma mais descontraída, mais leve, né? A partir dessa nossa conversa. E que gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. E é isso. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. Um grande abraço aí para vocês. Que tenham uma boa semana. Tenham uma boa noite, uma boa tarde. Não sei que hora você tá ouvindo, mas tenha uma boa semana aí. E um abraço aqui do podcast Roscovo, apenas essencial.